Olá pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo. Bom, quero conversar com vocês aqui hoje sobre uma questão que eu até procurei um pouco na internet se achava alguma coisa relacionada a isso, e como eu praticamente não achei muita coisa, eu falei, acho que é um assunto interessante, não só para você que tem o seu notebook, mas também para algumas assistências de reparo, manutenção de notebooks, que possam explicar para os seus clientes esse tipo de problema, né? Que é o seguinte, quando você tem um notebook e a bateria, né, o seu notebook desliga de maneira totalmente repentina, né? Às vezes você está utilizando o seu notebook e tem ali 50% de bateria, 60, 40, enfim, né? Não importa muito o percentual. Mas você olha e acha que tem bastante bateria ainda e ele realmente, e simplesmente a máquina desliga e você fica sem saber o que está acontecendo, tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Vamos aqui mostrar para vocês, né? Na questão, né, eu tenho uma bateria aqui da Samsung, tenho aqui bateria de um Acer, mas independente de qual é o seu notebook, né, você vai ver hoje aqui através de gráficos, através de formas de onda, de descarga de bateria, o que acontece que faz com que o seu notebook desligue, mesmo tendo um percentual alto aí de bateria, tá bom? Bom, pessoal, para ajudar a gente a entender exatamente o que acontece, vou contar aqui com o aparelho que vocês já viram aqui em outros vídeos nossos, que é o NLBA1, tá? E com essa bateria aqui, tá bom? Então a gente vai olhar ali no... Aqui eu tenho um software que ele verifica todos os parâmetros aqui da bateria e com ele a gente vai conseguir entender exatamente o que acontece que o seu notebook fica desligando aí muito antes, né, de realmente chegar a 0%, né, ou acabar completamente a carga, tá bom? Bom, gente, ó, aqui, então, esse, né, é o NLBA1, tá? Tem uma bateria aqui nele conectada, tá bom? Vocês podem ver, ó, é uma bateria de 5.200 mAh. Essa bateria, até para o pessoal entender assim melhor, é uma bateria de 6 células, tá? 6 células, mais ou menos como essa daqui, gente, ó, tá? Como essa daqui, tá vendo? Então, quando a bateria tem 6 células, né, aqui no caso, essas células elas têm geralmente cada uma 3,6 ou 3,7 volts, né? Então, 3,6 vezes 3 vai dar 10,8 volts. Então, geralmente, né, quando a gente tem três células, só três células, elas são ligadas em série. E quando eu tenho seis células, elas têm a mesma tensão, porém o dobro de corrente. Tá bom? Então aqui o que acontece, ó? Essas duas estão ligadas em paralelo, essas duas em paralelo e essas duas em paralelo. Essa vai ligada nessa em série e que também vai ligada nessa em série, tá bom? Por isso que dá, né, então 10,8 volts, tá? Aqui tem 3,6 mais 3,6 mais 3,6. Então essa é a disposição das células como essa aqui, tá? Aqui no software, quando a gente for utilizar o software, ele vai mostrar que são três células, tá bom? Três células. Mas na verdade é que ele vê cada conjunto aqui, cada conjunto de duas em paralelo, como uma célula única, tá bom? Bom, para quem não sabe, apresentando aqui, então a bateria ela tem um terminal positivo, que é o fio vermelho, tem um terminal negativo, que é o preto, eu tenho o terminal amarelo, que é o terminal de data, e eu tenho o terminal verde, que é o terminal de clock, tá bom? E algumas baterias, elas precisam também de algum outro terminal de terra, né? Igual o caso dessa daqui, ó, tá vendo? Tem um segundo terra que vai ligado aqui, ó, tá?
Tá vendo? Tem o positivo aqui no nono terminal. Aí o oitavo, sétimo, no sexto tem mais um terra. Tá ok? Vamos lá então com vocês. Agora eu vou aqui para gravar aqui a tela aqui do notebook para vocês, para a gente entender direitinho o que está acontecendo. Tá? Mas então, todos os dados coletados e analisados serão dessa bateria aqui, tá bom? Essa bateria aqui, através do NLBA1. Bom, pessoal, então aqui, ó, através do computador aqui, fica bem mais fácil da gente entender o que está acontecendo. Então essa tela aqui, está conectada ali ao NLBA1, né? E eu vou iniciar aqui a leitura dos dados da bateria, tá bom? Então eu dei aqui um Start Reading, né? Deixa eu parar. E aqui do lado direito eu tenho os dados estáticos, né? Ano de fabricação, modelo da bateria, né? O nome do CI controlador, né? Eu tenho a capacidade que ela está totalmente carregada, né? Bom, e aqui eu consigo ver o que, ó? Eu consigo ver qual que é a tensão na célula 1, tensão na célula 2, tensão na célula 3. Lembrando vocês que, como eu mostrei agora há pouco, aqui a célula 1, na verdade, para essa bateria, são duas células que estão ligadas em paralelo, tá? Não se esqueçam disso. Mas o sistema enxerga como uma única célula. A gente pode ver aqui, ó, que ela está desbloqueada, né? Está balanceada e que a diferença de tensão máxima, ó, é de 2 mV entre as células 1 e a célula 3. Tá? Ó, aqui quando eu clico em Compute Health, aqui dá a saúde, né? Essa saúde, o que ela mostra? Essa saúde, na verdade, é o que? É a capacidade atual da bateria acumular carga que a gente tem aqui, ó, tá vendo? Ó, Full Charge Capacity, né? Então, essa bateria, apesar dela ser uma bateria de 5.200 mAh, ela consegue acumular atualmente só 1.406. Então, 1.406 dividido pela capacidade que ela foi desenvolvida, que é de 5.200, isso multiplicado por 100, eu tenho esse percentual aqui de saúde, né? Que já é um percentual baixo, né? Ou seja, ela está totalmente carregada, só que as células não têm uma saúde boa, né? Tanto que eu venho aqui, ó em Cells Check, eu verifico aqui, então ele vai verificar, ele vai descarregar um pouco a bateria e vai mostrar a condição de cada par de células daquela. Eu estou mostrando esse passo a passo, a gente vai chegar onde a gente quer, que é para vocês realmente entenderem como que se comporta cada uma das células, né? E esse comportamento estranho, né? Esse comportamento anormal vai impactar no seu notebook desligar de maneira repentina. Então a gente vê aqui que a impedância está muito alta, né? Isso caracterizando uma célula ruim. Então uma célula, ela pode estar ruim não só por ser de uma qualidade ruim, mas às vezes por muito tempo de uso, né? Tem lá às vezes 5, 10 anos de uso, que já é um bom tempo. Então a célula já não vai acumular carga da mesma forma, né? Como também a gente tem células extremamente novas, com 1 ano de uso, já tem um comportamento estranho também, tá? Bom, então vamos fazer o seguinte. Onde eu quero chegar aqui para a gente visualizar o problema? É aqui, pessoal. Aqui eu tenho a guia de carga e a guia de descarga. Ó, na parte de descarga, então eu vou iniciar a descarga. A gente vê aqui, ó,
que ela tá com, vamos aqui, ó, iniciar descarga, start discharge. Ó, ela tá com 97% de carga, né? Ó, vocês perceberam que o balanceamento dela inicial, né? Ou no caso, o desbalanceamento inicial, que era de 2 mV, ele já começou a aumentar, aumentou para 17 mV. Temperatura de 28 graus, né? E descarregando, né? Eu vou dar um zoom in aqui para vocês. Aqui é o seguinte, pessoal, ó. Então, a minha linha vermelha é a tensão da bateria, que está em torno de quase 12 volts, né? 11,6 volts. É minha linha vermelha. Eu vou tirar aqui no momento, tá? A minha linha azul é a corrente da bateria, no momento, que está em 2000 mA. Se eu clico aqui, ó, eu mudo a escala, né? Ó, então em torno de 2000 mA. Eu vou tirar isso aqui também por enquanto, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui o que mais interessa, que é o seguinte: são essas três curvas, que cada uma delas, né, uma se refere à célula 1, célula 2 e célula 3, tá? Aqui eu vou dar um zoom in para vocês, ó, deixa eu selecionar aqui. Bom, pessoal, vocês estão vendo, ó? Vocês podem ver que aqui, ó, desbalanceamento máximo, ó, tá em 44 mV, tá vendo? Então eu tenho a célula 1, que é aquele par de células, né, na cor verde, é onde realmente está tendo uma discrepância, né, uma divergência maior aqui. Eu tenho a célula 2 em roxo e a célula 3 em marrom. Tá vendo? Então, quando a gente volta para o gráfico na escala normal, a gente, né, parece que está tudo muito próximo, né? Mas vocês podem ver que o desbalanceamento só aumenta, ó, foi para 60 mV, né? 60 mV. E o que acontece? À medida que esse desbalanceamento, né, essa diferença da célula 1, ela vai aumentando, aumentando e aumentando, chega uma hora que esse grande desbalanceamento faz com que a sua bateria ela pare de funcionar, tá? Falando a grosso modo é isso. Aumenta tanto o desbalanceamento que para de funcionar a sua bateria. Depois você até consegue carregar de novo, né? Você põe o seu carregador, ela vai carregar. Porém, esse é um problema que não tem solução. A única solução seria o quê? Remover todas as células e substituir todas por células novas. Mas às vezes não compensa, vale mais a pena comprar outra bateria, né? Estão vendo, né? Que é só aqui, gente, ó. Olha a diferença, né? A gente pode ver que as células, né? O conjunto 2 e o conjunto 3 de células, eles vão descarregando numa taxa muito próxima. Agora o conjunto 1 de células, você vê, né, ó, no momento tá o que? Tá em 112 mV de diferença. E ainda temos 87% de carga. Então vai chegar num ponto que essa diferença... Ah, mas que ponto é esse, Luciano? Esse ponto ele é determinado, ele é pré-determinado, tá? Então isso vai variar de fabricante para fabricante. E isso é colocado na memória flash da bateria, né? Isso é configurado na memória flash da bateria e em conjunto com o CI controlador faz com que a sua bateria pare de funcionar
quando chega em um desbalanceamento pré-configurado para esse projeto, tá bom? Então vamos supor que foi configurado para, caso o desbalanceamento alcance 250 milivolts, a gente bloqueia o funcionamento da bateria por uma questão de segurança, e é onde o seu notebook desliga repentinamente, tá bom? Então é isso que acontece. Então eu quis fazer esse vídeo porque você, cliente final, consegue entender melhor o que está acontecendo. Você que trabalha também com manutenção consegue explicar melhor para o seu cliente, né? Quando ele vai na sua loja, você consegue explicar para ele melhor, né? Quando ele vem com essa reclamação do notebook simplesmente desligar, mas a bateria ainda estava 50%, estava 60%, mas a máquina desliga de maneira repentina, né? Tá? Eu vou cortar um pouco o vídeo aqui para não ficar muito extenso, tá bom? Mas a gente vai acompanhar, monitorar aqui com vocês e mostrar o resultado final até o momento que ela vai deixar de funcionar a bateria, né? Que a bateria ela funciona mandando informação do que? Informação de temperatura, ela vai mandando informação da capacidade, né? Que cada uma das células estão. Então isso vai sendo sempre monitorado. Bom, ainda agora com 44% a gente tem. Você vê que da bateria, né? Da bateria já houve um consumo de 580 mAh. O vermelho é a tensão, né? A tensão das células somadas. No momento 10 volts, né? Deixa eu ver aqui. Já caiu, né? Pelo menos 800 milivolts aí da tensão nominal dela. Bom, aqui do lado esquerdo a gente pode ver também algumas condições de parada do descarregamento da bateria, né? Por exemplo, né, ó, quando chegar a 0%, claro que aí realmente não tem mais carga nenhuma. Ou caso a bateria atinja 60 graus Celsius, também para desligar. Ou caso o tempo de descarga ultrapasse 300 minutos, né? Ou, no caso, 6 horas, né? 5 horas. Uma outra condição, caso uma das células, né? Uma das células atinja o que, ó? 2.900 milivolts, né? A gente tem aqui a verde, né, ó, tá vendo? Que tá atualmente, ó, em 3.099, né? Então, esses parâmetros que são, né, que são variáveis aqui, a gente pode alterar de acordo com a nossa necessidade, né? Então esses parâmetros eles também
são controlados pelo CI que gerencia a carga da bateria. E, e no caso, dependendo do projeto, os valores já são estipulados, né? Caso eles alcancem aquele valor pré-definido, para realmente a bateria parar de funcionar, né? Então, vocês estão vendo? Ó, aqui, essa programação, né? Esses valores são valores já que são valores próximos a que geralmente eles utilizam nos projetos dos notebooks. Então aqui, ó, atingindo 2.900 milivolts a célula, a bateria deverá desligar. E na verdade, vocês estão vendo que está aproximando. Então isso é o que vai acontecer e é o que geralmente acontece com o seu notebook, tá? Olha, daqui a pouquinho vai parar de funcionar. E é por isso que o seu notebook desliga de maneira repentina, ou por uma temperatura excessiva, ou por uma célula muito descarregada, ou por um desbalanceamento muito grande, né? Ó, daqui a pouco, ó, 2905, ele vai parar de funcionar, é onde o seu notebook desliga. Olha, gente. Tá vendo? Ó, aqui do seu lado esquerdo, né, ó, a condição tensão mínima da célula, ela foi alcançada, né? Foi alcançada e então o procedimento de descarga ele foi interrompido para evitar maiores problemas, né? Tá? Então isso que acontece com a sua bateria e aí por isso que o seu notebook acaba desligando, você viu? Ó? Então ela estava em 34% e já desligou, tá? Ele poderia estar em 50%, ele poderia estar em 60%. Então isso realmente vai depender da condição de cada uma das células, né? Você viu? Ó? Foi drenado, né? A autonomia utilizada foi de 859 mAh. E agora parou aqui. Tanto que a tensão da bateria, ó, chegou em 9,5 volts, né? E a tensão nominal dela é de 10,8. Se eu clico na opção de carregar, aí eu carrego a bateria novamente, né? Aí começa a ser injetado aqui corrente nas células, né? Bom, pessoal, eu acho que deu para entender direitinho, né? Então, para que você... Eu acho muito importante entender essa dinâmica aqui, saber exatamente o que está acontecendo no caso aí do desligamento. Bom, pessoal, é isso então, tá? Obrigado quem acompanhou o vídeo aí, né? Obrigado quem acompanhou o vídeo até o final. Claro que esse tipo de informação não é uma informação, é uma informação muito mais técnica, né? Então não é de interesse geral, mas para os que acompanham o nosso canal e gostam de mais coisas detalhadas, então eu achei pertinente a gente colocar esse tipo de informação para você. Você possa também explicar aí para o seu cliente o comportamento aí da bateria do notebook dele. Tá bom? Pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.